os refugiados ucranianos, bem como os outros estrangeiros em seus territórios. Mais de 1,7 milhão de pessoas, principalmente mulheres e crianças, já fugiram da guerra. Guerra causada sem nenhuma provocação pela Rússia. Em Sachsenhausen, na Alemanha, em 1942, uma unidade de extermínio foi construída com um crematório e uma outra unidade anexa com câmara de gás. A SS, polícia alemã, chamou essa estação de Estação Z. Z é uma letra que os militares russos vêm colocando nos seus veículos em direção à Ucrânia, indo em direção à Ucrânia. Zapobedo, começando com o Z, seria vitória em russo. Zapad, em russo, ou oeste, em inglês. Alguns dizem que o Z representa isso. Eu digo que é zviri, animais, monstros, em inglês. A Rússia continua desrespeitando as normas do direito internacional durante as hostilidades. As tropas russas vêm bloqueando tentativas de evacuação dos civis pelos corredores humanitários. Eles negam o acesso às organizações internacionais que tentam trazer assistência humanitária aos locais mais impactados. É ainda mais atroz que os russos estejam atirando em corredores humanitários e cidadãos civis que estão fazendo a sua evacuação. Atiraram num ônibus de evacuação perto de Mariupol, evitando a evacuação pelo ônibus ou por trem, em outro caso. Destruíram a ponte para Volnovakha, impedindo a evacuação de civis. Como foi dito hoje pelo ministro de Relações Exteriores da Ucrânia, a Federação Russa, hoje, mais uma vez, atacou o corredor humanitário, impedindo a evacuação de civis das cidades de Kiev, Kharkiv, Donetsk e Kherson, que estão em estado de sítio. As forças russas aéreas continuam bombardeando Mykolaiv, Kharkiv, Kiev e outras cidades. Com isso, comboios humanitários não conseguem acesso para trazer medicamentos, alimentos e quaisquer outros suprimentos. No Tribunal Penal, começou-se um processo da Ucrânia contra a Rússia, acusando o genocídio. Nós pedimos ações de prevenção que pudessem ser tomadas agora para interromper o banho de sangue. Há uma resolução, gostaríamos de uma resolução da Assembleia Geral para que a Rússia interrompesse suas ações nesse momento. Essa resolução ainda não foi implementada. E a Rússia precisa parar de violar os acordos de cessar-fogo, permitindo que os corredores humanitários possam ser acessados e utilizados. Informação ou desinformação deve parar de ser espalhada com manipulação de dados.
A Ucrânia está pronta para negociações. Qualquer tentativa de Moscou de forçar cidadãos ucranianos ou estrangeiros a fugir em direção à Rússia ou Belarus são tentativas condenadas pela Ucrânia. Os evacuados seriam tomados, então, como reféns ou seriam utilizados pelas forças russas como escudo humano. Parece ainda especialmente cético quando as fronteiras da Europa estão abertas para receber os refugiados. Nikolai disse que é hipocrisia forçar ucranianos a irem à Rússia ou Belarus. Pedimos aos Estados-membros que coloquem todos os seus esforços para trazer a Rússia a um cessar-fogo e permitirem que os corredores humanitários sejam utilizados. A vida é muito dinâmica. E, infelizmente, enquanto estamos aqui discutindo nossas atribuições, mais um exemplo do desrespeito russo com seus próprios comprometimentos no que tange os corredores humanitários acabou de acontecer. De acordo com as informações de Kiev, a Rússia solapou acordos sobre corredores humanitários feitos para amanhã. Os acordos foram feitos e quebrados pelos russos. A despeito do acordo ter sido feito, já foi enviada uma carta russa com regras sobre Rússia e Belarus apenas. Eu peço que os russos voltem às regras anteriores já acordadas para que os europeus possam receber os ucranianos refugiados, e não só russos e bielorrussos. Mais cidades e vilas foram atacadas pela Rússia hoje. E estamos à beira de um desastre humanitário. A população não tem acesso a água potável, alimentos, eletricidade, aquecimento e outras necessidades básicas. Muitos prejuízos humanitários estão sendo causados pela Rússia e provavelmente serão irreparáveis no futuro. O desastre de Chernobyl de 1986 mostra que os efeitos de acidentes nucleares podem perdurar por centenas, se não milhares de anos. E as táticas de devastação da Rússia provavelmente vão permanecer por muito tempo e serem combinadas à mudança climática e efeito estufa. Temos ameaças também ao abastecimento de alimentos. As implicações a nível global são catastróficas da guerra contra a Ucrânia. Alguns exemplos aqui. 55% de óleo de girassol exportados para o mundo todo vem da Ucrânia. 55% das exportações de óleo de girassol. 60% dos produtos agrícolas ucranianos são exportados pelo mar. O fechamento dos mares e portos pelos russos ameaça a cadeia global de abastecimento. Defender ucranianos dos russos e suas agressões também protege o mundo da fome. As atividades russas vêm tentando ocultar as perdas reais e negar discussões sobre o retorno de corpos russos vem acontecendo. Falamos de dezenas de milhares de corpos de cidadãos russos se decompondo na Ucrânia. Temos prisioneiros de guerras sendo investigados pela ICRC e temos o interesse de
entregar os corpos dos soldados de volta à Rússia. Mais de 211 escolas foram ou danificadas ou destruídas pelas forças russas desde o início da invasão. Milhares de crianças não têm o seu direito básico de educação nesse momento. Desde 6 de março, 34 hospitais foram destruídos. A OMS disse que 6 médicos foram mortos e 11 feridos em decorrência dos bombardeios. Graças aos bombardeios, hospitais e maternidades transferiram seus pacientes para os porões e suprimentos médicos essenciais estão acabando. Pedimos intervenção humanitária imediata em resposta a essa crise, sem atrasos. Os ocupantes destruíram o aeroporto de Vinnytsia e o secretário adjunto-geral disse que Vinnytsia estava preparada para ser um hub principal para missões humanitárias. Membros distintos do Conselho. Os ocupantes russos estão matando crianças ucranianas deliberadamente. Muitas já foram mortas desde o início da invasão. Mais de 70 crianças foram gravemente feridas. Com bombardeio constante de infraestruturas civis em muitas cidades, esse número deve estar aumentando nesse exato momento. A Ucrânia lamenta muito que mais de 2.000 cidadãos da Índia, China, Turquia, Paquistão e outros países tenham sofrido juntamente com os ucranianos devido ao ataque russo. Nós estamos trabalhando com atividades diplomáticas 24 horas por dia para garantir que os cidadãos estrangeiros também possam retornar a seus países de origem o quanto antes. O ministro de Relações Exteriores da Ucrânia também estabeleceu uma linha direta para que os cidadãos estrangeiros possam se comunicar com as autoridades. Junto com a Moldova e outros países vizinhos, a União Europeia está fazendo tudo em seu alcance para acelerar o transporte de refugiados ucranianos e não tem criado nenhum tipo de obstáculo. Nós gostaríamos de ressaltar que o único motivo para a crise humanitária gigantesca que acontece na Ucrânia nesse momento, incluindo todos os problemas nas fronteiras ocidentais, decorrem do ataque russo à Ucrânia. A Rússia tem responsabilidade pela morte e ferimento de todas essas pessoas, destruição de infraestruturas civis e também o impedimento de uma movimentação de ucranianos e estrangeiros. Estamos trabalhando 24 horas por dia para que alimentos, medicamentos e outros itens básicos possam ser transportados para o país onde necessário. A Ucrânia tem mais de 3.500 toneladas de itens que foram enviados. A despeito dos ataques inimigos, o funcionamento do Estado continua. Existe estabilidade no governo ucraniano. O ministro de Seguridade Social conseguiu pagar todos os aposentados e também pagar todos os auxílios a desemprego aos ucranianos que perderam o seu emprego devido à guerra, inclusive. Eles receberão esse apoio em março. Nós temos transporte de alimentos e serviços necessários para a população. Nós estaremos trabalhando junto com outras administrações para poder atender às necessidades mais urgentes do povo e dos estados. Colegas,
Os ucranianos valorizam muito o apoio dado, mas também pedem atitudes e ações concretas que salvem suas vidas, seus lares, seu país. Fica claro a todos que a fragilidade da situação transborda as fronteiras da Ucrânia e entra na Europa. O Conselho tem de ser claro na sua resposta a essa crise humanitária, a maior desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E antes de concluir, um dos colegas, depois da última sessão do Conselho de Segurança, ele disse que é quase como uma terapia em grupo a nossa sessão. Estamos aqui tentando trazer um único membro à sanidade. E quando eu ouço esse membro, este representante deste país, eu acho que faz sentido que o Departamento de Saúde da cidade de Nova York fosse chamado Departamento de Saúde e Sanidade Mental. Porque é muito difícil, depois dessas reuniões nas quais ouvimos as mentiras persistentes e ilusões, delírios que vêm deste país específico. Não são apenas os diplomatas em Nova York que precisam de assistência mental, mas os que postaram também este texto aqui hoje. O ministro de Relações Exteriores Lavrov, o objetivo da Rússia com sua operação militar especial é de acabar com qualquer guerra que pudesse acontecer em território ucraniano ou que pudesse ter seu início em território ucraniano. A embaixada russa de Londres retweetou essa mensagem. É possível entrar em contato com a linha 111 em Londres para assistência com saúde mental em Londres.